É inacreditável. Ô rapaziada, me ajuda aí a entender uma coisa dessas. Hoje eu quero repercutir com vocês uma coisa bizarra que aconteceu na partida entre Juventude e Internacional neste final de semana, porque sinceramente eu vou dizer para vocês que é no mínimo revoltante. Eu vou trazer o caso para vocês aqui, a gente vai colocar imagens, mas o que eu quero mesmo é comentar toda essa situação. Para quem não sabe o que aconteceu, eu sei que muitos aí podem já ter visto, mas em resumo, havia uma partida entre Juventude e Internacional, válida pela Copa do Brasil, valendo classificação para a próxima fase. O Internacional precisava vencer o jogo por 2 gols ou mais para se classificar. Se o Internacional vencesse por um só gol, levaria para os pênaltis e o empate daria a classificação para o Juventude, que vinha conseguindo o seu resultado até determinado momento da partida, quando ocorre um pênalti para o Internacional. Até aí, tudo normal, é do jogo. O jogador Ener Valencia vai para a cobrança e acaba cobrando até meio mal, de uma forma displicente, perde o pênalti, o que revolta um torcedor do Colorado, que, sequelado inconsequente, resolve invadir o campo para agredir, tirar satisfação, sei lá, aparentemente para agredir o atacante do Internacional, tamanha revolta. Então, as cenas do que aconteceu eu vou colocar na tela para vocês irem assistindo enquanto eu falo. Então olha aí, este é o momento logo após o pênalti perdido pelo Ener Valencia, e daqui a pouco os próprios jogadores do Juventude percebem uma movimentação estranha e aparece um delinquente ali na tela, estranho, completamente alheio ao jogo. Ele acaba sendo, digamos, neutralizado pelos jogadores do Juventude, que estão protegendo o atacante do Internacional, é importante ressaltar, e no meio dessa discussão, dessa briga toda, acontece que um dos jogadores do Juventude, o Alan Ruschel, aparentemente dá um soco ali que acerta o torcedor, que fica ali caído no chão, depois ele é retirado e enfim, felizmente não aconteceu algo ali mais sério. Mas o que surpreende não é essa cena, tá bom, teve um infeliz aí, um xarope que resolveu invadir o campo, fazer besteira, completamente errado, mas o que acontece na sequência, pessoal? O VAR, que deve estar realmente com muito tempo livre ali, aquela cabine deve ser muito entediante, resolveu chamar o árbitro para, primeiro, voltar o pênalti que foi cobrado, alegando uma invasão de área dos defensores do Juventude. Até aí tudo bem, seria parte do jogo também. Mas não contente com isso, o VAR também chama o árbitro da partida, que se deixou impressionar facilmente, aparentemente, para expulsar o defensor do Juventude, o Alan Ruschel, que foi expulso mesmo. Teve que sair de campo, não criou mais problemas. Mas olha o cenário. O jogador resolveu defender um atacante do adversário por conta de um inconsequente que invadiu o campo e não se sabe qual seria a consequência disso. Até então, não é uma cena comum no futebol. O atleta que está lá em campo vivendo a adrenalina da partida, concentrado e tal, ele não está ali para ficar batendo nem apanhando de torcedor. De repente aparece um cara ali com um casaco, você não sabe se ele vai tirar um canivete do bolso, um objeto pontudo, como já aconteceu inclusive, jogo da Taça São Paulo, salvo engano, Palmeiras e São Paulo, inclusive, um torcedor invade o campo com um objeto ali que podia facilmente causar um estrago em algum jogador, agredir alguém, e aí como uma reação natural de defesa, o Alan Ruschel, acabou dando um soco ali no cara e você vê que nem foi, pelas imagens que a gente viu, nem foi nada grave, não teve consequência, mas o que a gente viu é que o torcedor tentou agredir ali os 3 jogadores do Juventude, né, que tentaram pará-lo, ele tentou dar soco nos 3, o cara foi todo revoltado ali para causar problema mesmo. Claramente o cara não estava bem da cabeça, estava muito perturbado. Só que o que pesa nessa história toda é a punição que foi dada por Alan Ruschel, que, cara, estava em legítima defesa, ação total de legítima defesa. Parece um elemento totalmente estranho ao jogo, que não participa da parte competitiva do jogo, para agredi-lo dentro de campo. E você esperava que ele fosse o quê? Que ele desse um beijo no cara, um abraço, um aperto de mão e agradecesse pelo serviço prestado. É claro que não. A justificativa para que ele seja expulso é óbvia, assim, do ponto de vista da literalidade da lei. O texto vai dizer que o jogador não pode ter uma conduta agressiva, não pode agredir nenhum elemento do jogo ali, não pode agredir o árbitro, não pode agredir os colegas de equipe, não pode agredir ninguém. Até aí beleza. Só que veja, ele não agride ninguém. Eu queria até ressaltar esse ponto aqui com vocês. Ele se defende. Existe uma diferença entre você iniciar uma agressão e você se defender de uma agressão. Se algum jogador, em algum momento de uma partida, resolvesse ir lá na arquibancada tirar satisfação, ele tomaria cartão amarelo, cartão vermelho. Isso acontece até em comemoração de gol. Se o jogador faz o gol e vai lá comemorar com a torcida, ele toma cartão na hora que ele volta para o campo. E olha que eu estou falando de comemorar, né? Se ele for lá para agredir um torcedor, pior ainda, aí tem que ser expulso mesmo, tem que pegar um gancho pesado.
Mas calma, olha o que eu estou falando. Se o cara sai do campo e vai lá agredir alguém, entra um torcedor completamente perigoso, que você não sabe o que está fazendo ali dentro de campo, para agredir você e seus companheiros, ainda mais quando ele estava em defesa do atacante adversário, e o cara ainda sai como o culpado da história, como se ele tivesse iniciado um problema, ele é punido por se defender. Foi o cara que veio bater nele, ele não foi lá na arquibancada bater em ninguém. Muito pelo contrário, né? As imagens são claríssimas, aí não deixam qualquer dúvida a respeito disso. Então essa é uma situação em que o VAR, o árbitro também ele foi conivente, ele podia, quem sabe, ter tentado contornar a situação de uma outra forma, mas faltou um bom senso, não dá nem para dizer, usar esse termo aqui, foi um péssimo senso ali de todo mundo, resolver a situação da pior forma possível. E imagine o quão injusto seria se fosse decisivo para o resultado final do jogo. Acabou que o Juventude conseguiu o empate de 1-1 e se classificou, o que sinceramente me dá até um alívio. Eu não sou torcedor nem do Juventude nem do Internacional, então não tenho problema nenhum quanto a isso, mas eu vou dizer que a partir desse momento eu fiquei querendo, o Juventude precisa se classificar por uma questão de justiça. Seria absurdo ter que jogar com um jogador a menos por conta de uma situação dessas, provocada por um torcedor do Internacional que agrediram um jogador do Internacional e de repente o Juventude sair prejudicado, tomar mais um gol e ser eliminado. Seria uma coisa, eu me sentiria mal diante dessa injustiça. Felizmente não aconteceu. Mas essa expulsão do Alan Ruschel, além dela ser injusta, ela abre um precedente perigosíssimo, que é dar o poder ao torcedor de influenciar nesse tipo de expulsão a hora que ele quiser. O cara já vai premeditado, se der problema ali, meu time estiver perdendo, eu invado o campo, agrido um jogador do time adversário, posso até machucá-lo, quem sabe, numa agressão dessas. A chance de eu ter uma resposta mais enérgica com violência é grande. Se você vai lá bater em alguém, alguém vai revidar, muito provavelmente, né? E aí pronto, eu consigo expulsar o jogador adversário, as pessoas, a minha torcida é capaz ainda até de me aplaudir de repente, porque eu consegui prejudicar o outro time. Isso se não formar uma rodinha, formar um bolo para bater em mim e gerar, sei lá, não só uma, mas 2, 3, 4 expulsões, expulso o técnico, expulsa todo mundo do outro time, porque entrou um maluco dentro de campo querendo cometer uma agressão e quem se defendeu é que sai punido. Isso é uma inversão completa que a gente está vendo. Aconteceu aqui no futebol, mas a gente vê isso acontecer fora do futebol também, na sociedade como um todo, no mundo inteiro quase praticamente. Essa inversão de lógica e de valores está ficando cada vez mais natural, o que é um problema sério, inclusive. Mas esse não é um tema para este canal, né? Você sabe que eu falo disso, mas em outros lugares não aqui. Bom, o que me preocupa é realmente essa falta de bom senso e essa falta de interpretação do momento, de perceber que essa definitivamente não era a melhor solução. Uma legítima defesa não pode ser confundida com uma agressão, inclusive neste contexto tão específico de uma partida de futebol em que um elemento estranho aparece ali para fazer sabe-se lá o quê e não dá para esperar outra coisa. Agora, só um último destaque acerca dessa situação que eu queria fazer é quanto aos jogadores do Internacional, que eu acho que faltou um pouco de hombridade, digamos assim, para não usar um termo que a plataforma aqui não gosta, porque ninguém teve a decência de tomar um partido na situação, assim como os jogadores do Juventude tomaram de defender o atacante do Internacional. Mas eles não foram defender os jogadores do Juventude e explicar, cara, alivia aí, não, olha o que aconteceu, o cara não fez nada de errado, o cara, qualquer um de nós teria a mesma reação, isso que aconteceu é um absurdo, o cara não devia ter invadido o campo, vamos amenizar a situação, vamos chegar num consenso aqui, de que estava algo muito errado acontecendo e não é por conta disso que o cara ali precisa ser prejudicado também, né? Mas, não sei, pelo menos eu estou falando com as imagens que eu vi e como a partida teve sequência e tudo mais. Eu não vi os jogadores do Internacional tomarem um partido um pouco mais digno diante dessa situação, de se colocarem até no lugar do cara. Imagina se fosse, como era para ser, o jogador do Inter sendo agredido. Porque se o do Juventude não vai lá intervir na situação, o cara ia estar batendo até agora, talvez, no Ener Valencia. E será que o Ener Valencia ia receber o tapa na cara lá de bom grado? Ou será que ele ia revidar também? E se ele revida, aí o expulso seria ele, o prejudicado seria o próprio Internacional. Então, falta um pouco de bom senso para todas as partes aqui. Só não vou culpar o cidadão que foi expulso aqui, o Alan Ruschel, que inclusive ficou muito conhecido, infelizmente, por um outro evento muito triste que aconteceu no futebol, mas sem entrar nesse detalhe, porque ele, tá ali numa situação totalmente constrangedora, de calça curta, o cara não sabe nem o que está acontecendo, só sabe que tem um maluco dentro de campo querendo bater neles, nos companheiros de equipe e até nos adversários da outra equipe. Não sei que tipo de reação você teria. Se você vê uma agressão prestes a acontecer, o que você faz?
Você fica olhando, esperando acontecer algo pior, alguma tragédia. Enfim, é complicado, hein? Eu não estou nem um pouco favorável à decisão que foi tomada e acredito que muitos que estão assistindo também não estejam. Bom, era essa reflexão, era esse o tema que eu queria trazer para vocês hoje, que não teve rodada falando do Palmeiras, né? Teve esses jogos da Copa do Brasil. O pessoal está reorganizando o calendário do Campeonato Brasileiro em função dos atrasos, lá, jogos adiados. Então, a casa está sendo colocada em ordem. Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal para receber mais vídeos. Deixe seu like se você gostar do conteúdo. E eu vejo todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui.